Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma noite, estamos reunidos para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. E nesta hora, quando nós começamos a nossa reunião de culto, eu quero com muita alegria dizer para vocês que eu estou com saudade, mas eu sinto que Deus está agindo no nosso meio. Por isso nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais uma noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque estamos aqui para glorificar, para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome, para glorificar o Senhor pelos meios no qual o Senhor tem preparado, para que o teu povo continue em comunhão, em união, para glorificar o teu nome. E que nesta noite, Senhor, seja uma noite muito abençoada, e onde estiver indo a minha voz, ó Deus, que seja tocado pelo teu Espírito Santo. E por isso, Deus, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de poder meditar na tua palavra, para estar compartilhando com os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. E receba em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta noite, você e sua família. E já vou te convidar para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Enquanto você vai procurando o livro de Ruth, no capítulo 1, eu quero dizer para você algo que Deus colocou no meu coração, enquanto esses dias todos, que a gente está de férias, né? Não de quarentena, porque já passou dos quarentena, mas nós estamos de férias, né? E Deus tem falado muito no meu coração. Então nós vamos meditar nesta noite, enquanto você procura aí na sua Bíblia. E o tema dessa mensagem é medo. Quem não teve medo na sua vida? Eu acho que todos nós tivemos momento de medo, né? E muitas pessoas na Bíblia tiveram medo. E as circunstâncias da vida, às vezes, nos assustam. Nos assustam. E é natural sentir medo, né? É natural sentir o medo, mas nós confiamos em Jesus Cristo. E nós vamos ver dentro da palavra, caminhando um pouquinho, as pessoas, algumas que tiveram medo, e outras não, ou mesmo que tiveram medo, não se manifestou, confiou mais em Deus. Então, por isso, eu creio que nós vamos meditar no livro de Ruth. Aqui também diz, podemos ter duas reações diante do medo. Deixar que o medo tome conta da gente ou entregar tudo nas mãos de Deus e confiar. Isso é um exercício que nós fazemos. Medo nós temos e às vezes nos prejudicam. É o que nós vamos ver em algumas pessoas que foram prejudicados pelo medo. Então nós vamos ler o texto de Ruth, no capítulo 1 e 2, que diz assim: o medo nos prejudica, ele nos leva a tomar decisões erradas, traz angústia e tristeza. Também isso acontece com nós quando temos medo. Mas no livro de Ruth, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome desse homem Emimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion,
Eufrates e de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. Então eu quero dizer para vocês esse texto. Eu gostaria que durante esse período você depois lesse totalmente todos os capítulos de Ruth, porque eu tirei várias mensagens. Mas quando a pastora Sandra me disse que hoje eu iria ministrar, no início que eu comecei a ler o livro de Ruth, eu estava preparando outra mensagem, mas o Espírito Santo me tocou que eu falasse sobre o medo. Porque eu sei que nesses últimos dias nós temos passado medo. Às vezes nós queremos confiar e às vezes dizemos até que confiamos em Deus, mas nós temos medo. Por exemplo, eu estou presa dentro de casa, não que eu estou com medo, mas quando eu penso na situação, eu penso no medo de prejudicar outras pessoas, e por isso eu me retenho. Então sou obrigada a ficar de férias, ok? Então nós vemos aqui este texto, quando o esposo de Ruth havia fome, ia passar por um período difícil. Então o que ele fez? Ele foi com seus 2 filhos e sua mulher morar em Moabe, e ali eles ficaram, eu creio que bastante tempo. Enquanto eles, neste período desse tempo, ele vem a falecer. E logo em seguida, depois de grande, então dá a entender que eles ficaram bastante tempo. Aí morreram também os seus filhos. Mas não vamos entrar no que aconteceu depois. Eu creio que por causa do medo de sua família passar fome, é que levou a ele a mudar de cidade. Não é o que às vezes acontece com nós? Às vezes nós mudamos de estado, de lugares, porque ali está difícil, quem sabe ali vai melhorar, e assim por diante. Então nós temos medo. No passado também não foi diferente. Eu creio que muitos que nós vamos ver, alguns também tomaram certas decisões de medo. Então aqui nós vemos, em Deuteronômio, nós vamos lembrar, você sabe disso, quando Moisés tirou o povo do Egito, e por muitos anos conduziu aquele povo, mas ele já estava ficando velho, ele precisava de passar a liderança para outra pessoa, e no caso dele ele escolheu Josué. Josué teve medo, porque Josué caminhava junto com ele, era discípulo dele, e via as dificuldades que Moisés enfrentou com aquele povo. E quando Moisés chama Josué para vir, eu queria que você abrisse a Bíblia, Deuteronômio 31:7, e acompanhe comigo. Moisés anuncia o novo substituto para conduzir o povo. Seja forte, Josué. Ele disse: seja forte, corajoso, não tenha medo, porque o Senhor estará com você. Naquele momento eu creio que Josué teve medo de enfrentar aquela multidão, e muito desobediente. Eles eram desobedientes. Se nós começar a ler a Bíblia do início, nós vamos ver que luta que foi. Mas ele teve medo. Mas Moisés disse para ele: ser corajoso e forte. Não tenha medo, porque o Senhor estará com você. Então é o mesmo para nós hoje. Vamos ter medo, é natureza, mas vamos ser fortes, porque o Senhor é quem nos fortalece. E a gente vê que Josué deu continuidade até ficar velho, até falecer, mas ele fez tudo o que era certo.
Eu queria que você também abrisse comigo para nós ver outra pessoa que teve medo. Abre comigo em Jonas 1 e 2. Eu fiz assim porque está escorregando, eu estou com medo de cair, viu, filho? É bom, difícil, bom, ser artista. É difícil. Achou? Jonas 1 e 2. Disse assim: Jonas teve medo, por isso ele sofreu a consequência de medo. Do medo, ele sofreu uma consequência do medo, que foi ficar dentro da barriga do peixe por 3 dias. Você já pensou o que é isso? Que aflição Jonas teve, porque ele teve medo, porque Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive. E ele pegou a passagem, entrou no barco para outros lados e deitou e dormiu tranquilo. Só que deu uma confusão, e o mais que Deus socorreu ele, mais depressa, no peixe, engoliu Jonas. Por isso que eu falo com você, Deus tem os seus meios para cuidar de nós. Olha para você ficar 3 dias dentro de um peixe, só pela misericórdia de Deus. E sair do lado de fora, lá na areia, perfeito, bem sujo, né? Lógico. Mas Deus naquela hora fez isso para salvar ele, porque Deus tinha dado uma ordem para ele e pregar em Nínive. Nínive precisava de arrependimento, porque o povo estava se corrompendo e Deus já estava triste por causa daquela situação. É diferente dos nossos dias? Não. É diferente dos nossos dias, primeiro, do medo e também da desobediência. Nós precisamos nos procurar a ser obediente a Deus e fazer a vontade dEle. Mas mesmo assim, ele desobedeceu e Deus deu a solução. Então Jonas foi um que teve medo. Vamos em Miqueias 7:7. Abre a sua Bíblia aí comigo. Vou te dar um tempinho, que eu custei achar na minha. Enquanto isso, nós glorificamos a Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é santo e perfeito. Miqueias 7:7, um exemplo de confiança. Porém, esperei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Então, olha para você ver como vale a pena nós confiarmos em Deus. Porque o medo, ele complica muito a nossa vida. Você já prestou atenção quando você está sozinha, que você está com medo de ficar sozinha? Qualquer barulho a gente assusta e a gente apavora. Eu lembro de um dia, eu estava lá em casa e pela janela balançava e refletia a folha da bananeira balançando. Ai, que medo! Pensei que tinha alguém lá em casa. Então, o medo faz ver coisas que a gente não consegue. Tem que se respirar e falar: Senhor, tem misericórdia. Então, nós vamos ver Miqueias, ele dando esse exemplo para nós, que de confiança, porém, ele esperava no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Eu te convido nessa noite, você que está passando por essa situação, que eu creio que isso é normal, isso acontece.
Mas então, nós vemos também, continuando ele dizendo que o meu Deus, Ele ouvirá, falando com a salvação, com os discípulos. Em Mateus, nós vamos ver quando Deus falava com os seus discípulos. Mateus 10, 16 e 17 e 19. Ele estava dando uma orientação para os seus discípulos. E eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Cautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e os coitarão nas suas sinagogas. Mas quando vós entregarem, não fiquem preocupados ou com medo com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora eu vou ensinar o que vocês devem falar, porque não sois vós quem falará, o Espírito do vosso Pai vai falar através de você. Então, quando Jesus Cristo começou a preparar os seus discípulos, é claro que Jesus sabia que eles iam passar por alguns medo, alguns momentos que ia trazer angústia, porque o medo traz angústia, tristeza, desespero. O medo faz tudo isso conosco. E Jesus preparando os discípulos para que eles fossem fortes. Imagina se Jesus chegasse e desse uma palavra de desânimo, aí que eles não iam mesmo. Mas Jesus preparando eles para ser forte naqueles dias. E Ele prepara nós hoje. Seja corajoso, seja forte, não tenha medo, eu estou contigo. Nós vemos nesses dias quantas pessoas com medo de pegar essa doença. Eu estou tranquila, como eu disse no início, mas preocupada em contaminar outras pessoas. É só isso. Porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus, Ele pode me livrar. E se também Ele permitir, Ele pode me curar. E se Ele permitir, irei com Ele. Então tudo está certo. Mas aqui Jesus disse para os discípulos, eles estavam enviando os discípulos no meio de lobo. Isso significa que eles iam passar por aperto. Porque eu vou estar te ensinando o que você deve falar. Porque não sois vós quem falará, o Espírito do vosso Pai vai falar através de vocês. Olha que privilégio nosso, é que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e é esse quem ensinará a nós todas as coisas. Para mim estar aqui hoje, eu pedi ao Espírito Santo que me usasse e falasse por mim. Não eu falando, mas Ele, o Espírito Santo falando. E eu creio nisso, que se eu estou aqui, é porque o Espírito Santo me capacitou para que eu estivesse junto com vocês, matando saudade e participando junto da palavra de Deus. Eu fico tão feliz quando eu vejo o rostinho de cada um de vocês. Ai, como Deus é bom. Deus é bom, muito bom. Então, nós vemos aqui que os discípulos também tiveram medo. Mateus 10, 28. E dentro desse texto, eu não sei se eu anotei o versículo, nós vamos lembrar de um que teve medo quando ele desceu do barco, Pedro.
Pedro disse: é o Senhor mesmo? Então deixa eu encontrar contigo. Então vem. E ele caminhou sobre as águas. Mas teve um momento, eu creio que quando ele olhou aquele tantão de água, aquele montão de água, ele deve ter tido medo. Se eu chegar lá, nós vamos ver de novo. Mas Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus aqui dizendo para os discípulos, para que eles não tivessem medo daquele que poderia matar. Por que eu anotei esse versículo? É porque, observando a palavra de Deus, cada um dos discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, mostra, cada discípulo teve um tipo de uma morte. Teve uns que foi rasgado ao meio, outros foi amarrado na cruz, outro cortou em pedaço. Mas Jesus estava preparando para eles isso. Não preocupa se isso vier a acontecer, que o certo viria. Eles fizeram com Jesus. Quer mais sofrimento do que Jesus? Eles crucificaram o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, se eles perseguiu a mim, eles vão perseguir vocês também. Vão falar mal de vocês, como falaram de mim. Jesus dizia para eles. Eu penso que Jesus levava tempo orientando os seus discípulos. E a gente tem tanto prazer quando alguém faz uma pergunta e a gente pode responder. A gente sente prazer mesmo. E às vezes a gente leva a hora conversando sobre as coisas de Deus. Lá em casa está igual ao seminário. Lá em casa está todo mundo, palavra de Deus, louvor de Deus, igualzinho o seminário. É uma dó que você não pode ir lá, né? Ah, se fosse, nós íamos fazer nossa reunião lá. Mas, vamos ver aqui. Então Jesus falou com eles assim: não preocupa, mas você vai perecer, vocês vão perecer. Mas se preocupe com aquele que mata a alma e o corpo. Quem mata a alma e o corpo? Satanás. E ele está lutando para isso. Ontem, na nossa reunião, eu pude observar que quantas pessoas pensando e falando, é o diabo que mandou, Deus permitiu, e há uma pergunta que a gente nem sabe questionar direito, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Disso eu tenho certeza. Jesus ensinou os discípulos e disse para nós também nesses dias, porque quantas das vezes nós somos criticados? Teve uma igreja onde eu congregava, nós ministrava, eu e o Antônio, nós começava a reunião de culto e o povo jogava pedra no telhado. Você só via pedra caindo no telhado. E a gente foi orando e pedindo a Deus, e eles, todo dia de reunião, jogava pedra no telhado. Minhas crianças eram pequenas, mas se perguntar a pastora Sandra, ela vai lembrar disso. Então, a gente via que era perseguição. E o Satanás é que vai fazer isso. As pessoas é usada por ele. Quando alguém ri de você, ou criticar, ou falar qualquer coisa, não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo vai te incentivar. Vá à frente. Não tenha medo, não desespera, não surpreende com isso. Em espírito, às vezes você não pode falar em voz alta, repreender, sai demônio em nome de Jesus, mas às vezes você não pode falar em voz alta,
mas em voz baixa você diz: está repreendido. Porque ele não tem poder de usar a sua mente, mas só de você mexer com a boca, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele já sai. Mas com essa pessoa nós podemos preocupar. Por isso que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Pedir ao Senhor que cada dia mais sejamos abençoados, cheios da graça, do poder do Espírito Santo, porque só com o poder do Espírito Santo, só com Jesus Cristo na nossa vida, é que nós vamos ficar livres do inferno. Por isso que quando Jesus Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse assim: enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá garantia. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, batizamos, agora revista do poder do Espírito Santo. Ele te dará autoridade sobre todas as coisas. Ele te dá poder. Por isso que a igreja agora, nesses dias, nós podemos ver a diferença, igual nós falamos ontem, que as casas se tornaram as famílias unidas e consertando os erros que às vezes entre nós, entre as famílias tinha, e agora nós deixamos Deus agir. Às vezes eu estou tão irada, mas lá no meu espírito eu disse: Papai do céu, Espírito Santo, eu falo os três: Jesus, me acalma, me fortalece, me dá ânimo, e a vitória vem. Então por isso nós temos que vigiar, é que a nossa alma, nosso espírito esteja firme em Jesus Cristo. E eu queria também meditar com vocês em Salmo 34, versículo 4. Capítulo 34, versículo 4. Glória a Deus, você está procurando, você vai encontrar. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os seus medos. Olha que legal. Busquei o Senhor, Ele me livrou. É Salmo que está falando isso. O salmista está falando isso. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Olha que legal. Então ele teve medo, mas ele foi livrado do medo. Se nós olharmos naqueles que nós falamos, por exemplo, Jonas, quando ele, lá na barriga do peixe, ou seja, lá o que a Bíblia, na sua tradução, está falando, ele orou a Deus, ele sentiu que fez errado. E ele disse que naquela angústia, naquele desespero, imagina ele sem respiração direito, imagina ele sem poder comer aquilo que estava no ventre do peixe, ou da baleia, seja lá o que for. Ele orou, aí ele lembrou que ele fez errado e pediu perdão a Deus. E Deus lá dentro ouviu a oração de Jonas. Olha que importante que Deus ouve as nossas orações. Nós estamos aflitos com esses dias que não passa, essa corona, sei lá o quê, que não passa, mas passa. Na nossa vida nós estamos felizes. Pode olhar no nosso rosto aí quando você passa na televisão aí, ó, todo mundo feliz, glória a Deus. Ô pastor, estou aqui, que aquele sorriso bonito. Eu estou aqui, pastor. Ah, pastor, que beleza.
pastora, a gente vê alegria no rosto de cada um de vocês. Então, queridos, nós sabemos que nós estamos livres, porque o nosso corpo, nosso espírito está na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Jesus buscar a igreja dele, nós vamos ser arrebatados. Mas também, quando nós voltarmos, nós vamos ter um corpo glorificado. E lá no inferno tem sofrimento, tem angústia, o medo continua, a tristeza, a luta, mas com Deus nós teremos paz, alegria. Nós só vamos dar glória a Deus. Glória a Deus, oh que maravilha. Chegando lá eu quero perguntar, Jonas, como é que foi lá na barriga do peixe? O que você fez? Todas as perguntas que eu falo que às vezes eu vou perguntar, se é que pode, né? Mas só de estarmos com Deus, porque Jesus disse, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Gente, cabelo de velho é muito bom, sabe? Fica escorregando fácil. Aí, então, onde eu estou, Jesus dizendo, onde eu estou, estejais vós também. Olha que delícia. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Mas um dia eu vou voltar e vou buscar a minha igreja, eu e você. Nós somos a igreja. Não adianta dizer denominação tal, tal, tal. Não, isso é coisa que Deus que vai resolver. Mas nós todos somos um povo de Deus, que declara a vitória e o poder do nome de Jesus. Então nós vamos ver também o Salmo, nós lemos. Busquei o Senhor e Ele respondeu e livrou-me de todos os medos. Salmo 34, Isaías também. Não temas porque eu sou contigo? Não. Isaías 41 agora e 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a minha mão direita. Olha que delícia! Com a mão direita de Deus, Ele nos sustenta. É só nós esforçarmos. Eu disse que é muito difícil. É um treinamento. Nós lutar contra o medo. Mas eu te esforço, disse Deus. Isaías dizendo, eu sou o teu Deus. Esforça, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão direita. Quem não quer ser abençoado com essa mão direita de Deus? Porque diz a palavra de Deus que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. O novo nome, olha que legal. Nem é o meu nome, Noemi, é um outro nome que só Deus conhece. Só Deus sabe deste nome. Meu Deus, a palavra de Deus é linda demais. Hebreus 13, 6 diz assim: com confiança queremos dizer ao Senhor, ó Senhor, é o meu ajudador, não temerei o que possa fazer o homem. Agora ele já está mostrando que Ele é o ajudador, Deus é o ajudador. E eu não temerei, porque eu posso, o que possa fazer o homem. É nisso que nós temos que continuar caminhando. Confiando em Deus, porque nós não precisamos de ter medo nem do homem.
E às vezes temos, né? Então nós nem precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Então qualquer tipo que te traz medo, lembre que Deus te dá poder para superar o medo, para te transformar em forte. Ainda, Salmos 56:4 diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne. Quer dizer, quase a mesma coisa, mas em Deus, confirmando, em Deus cuja palavra, a palavra é Deus falando conosco. A palavra é Deus falando conosco. E quando eu oro, eu disse assim, sempre quando eu oro, eu abro a Bíblia e eu começo a minha oração dizendo: Senhor, a tua palavra é a Bíblia, a tua palavra, então eu estou diante da tua palavra, e eu quero que o Senhor fale comigo através da tua palavra. E a palavra de Deus vai falando conosco de uma maneira que eu vou entendendo. Então aqui está afirmando que a palavra, a minha, eu te louvo pela tua palavra, porque Deus, nele eu ponho a minha confiança, e nele eu não temerei mais, porque o que pode me fazer a carne. Agora aqui diz em Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que legal. Se o Senhor está comigo, eu não preciso de ter medo. Ele está comigo. Então, olha que legal, é nós termos o Senhor na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lamentações 3:57. Nós vemos também aqui dizendo assim: tu te aproximaste no dia em que te invoquei e me disse: não temas. Deus sempre fala isso. Não temas. Falou com Josué lá no passado: não temas, Josué, eu estou contigo. Deus esteve com Moisés, Deus esteve com Abraão, dizendo: vai, Abraão, para uma terra que você não conhece. E ele largou tudo, ele foi, e Deus deu vitória, e continua vitória para nós. Faz Noé uma arca de madeira. Olha que Noé fez, porque Deus estava com ele e salvou os animais e a sua família. Olha que lindo. Deus está conosco. Deus está conosco. Tudo está difícil, mas a igreja do Senhor tem os seus recursos para levar a palavra a muita gente que precisa de ouvir. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque o Senhor tem dado os recursos. O Senhor é tremendo. Eu amo este Deus. Por isso eu choro. Minhas meninas já até ri de mim, porque quando eu vou orar, mas eu choro tanto, que tem uns que chegam assim na porta e ficam escutando assim, ó. Não sei que a mamãe está passando mal? É de choro, é choro. Mas é choro de alegria de saber que Deus é tão bom. E Ele faz umas coisas tão boas que eu fico sem saber. Tem dia que eu só choro, eu não tenho palavras, porque tudo é tão lindo que Ele tem feito. Aí elas ficam criticando de mim. Porque Deus é comigo, Deus é conosco. Essa igreja é de Deus, essa congregação é de Deus, esse povo é de Deus, é um povo amado, é um povo abençoado, um povo que Jesus vai fazer uma obra maravilhosa, tem feito e vai fazer.
Você vai ver quantas coisas nós vamos poder testemunhar daquilo que Deus tem feito. Porque o medo já se foi. Porque o Senhor está conosco. E se começar a ter medo, não, Jesus está conosco. Né? Passamos dificuldade? Passamos. O Senhor está conosco. Aí Ele providencia os recursos para nós. Amém? Que Deus abençoa. E nós vamos agora, eu creio que é o último. Lamentações nós falamos, então Apocalipse agora. Vamos encerrar lendo Apocalipse, que é 1, 9 e 10. Esse Apocalipse, eu já disse para vocês que os discípulos foram mortos de várias maneiras. Os pastores depois podem até explicar à igreja assim, fulano morreu desse jeito, o outro morreu assim, esse assim, esse assim. Agora esse eu sei. Esse que eu vou falar dele eu sei. Ele diz em Apocalipse 1, 9 e 10, dizendo assim: eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como a de trombeta. Aleluia! João, julgaram ele num tacho de óleo fervendo. E o povo, aquela multidão vibrando porque não tinha outro recurso para consumir com João. E jogou ele lá. Dava aquelas bolhas de tanto que estava quente. E ele joga João. E João levanta numa tranquilidade. Perfeito. Todo o seu corpo limpo, não tinha queimado, não tinha arrancado a pele, não tinha tirado os cabelos, né? Não tinha soltado nem os cabelos. E João levanta e se põe de pé. Aí o homem ficou doido, né? Naquela época, o rei ficou doido. Ou o juiz, eu não sei quem estava naquela época, mas eu só sei que ele falou: não, esse homem não morre mesmo, não. Agora vocês consomem com ele. Falaram com o soldado. Aí os soldados pegaram ele e levou ele para uma ilha onde ele não tinha contato com ninguém. E coitadinho, ele já estava velho. E ali ele ficou. Imagina ele ali dias. Não sei quanto tempo ele ficou na ilha de Pátmos, mas foi bastante tempo. E lá um dia, no dia do Senhor, creio ele que ele estava lembrando de todas as coisas que Jesus tinha ensinado e feito. E aí vem uma voz atrás dele, uma voz forte, porque a voz do nosso Deus é forte, a voz do nosso Deus é poderoso. Por isso que Satanás tem medo. Ele tem medo. Ele pode ter mesmo, porque Deus é forte mesmo. Então ele ouviu uma voz. No dia do Senhor, eu me encontrei com o Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como as de trombeta. Aí o que essa voz fez? João, vai anotando tudo o que eu vou revelar para você. Então, o livro de Apocalipse, revelado por João, ele começou a escrever as cartas e mandarem para as igrejas, porque as igrejas, cada um estava vivendo de uma maneira. Não é diferente dos nossos dias, não. Mas ele mandou uma carta dizendo para aquele povo, dando oportunidade àquele povo para que eles consertassem, porque Jesus ia voltar. E é o que nós estamos esperando. Não sei que dia, pode demorar, não, mas eu sei que os sinais estão mostrando a volta de Jesus. Meus queridos, eu creio que essa oportunidade, dessa enfermidade, como
foi discutido ontem. Ela veio sim, porque ninguém se explica de onde veio. Todo mundo querendo saber um pouquinho, mas ninguém traz solução de nada. Nem da própria vacina, que ainda o povo está tomando, eles não estão tendo. Diz que pode ser que volta. Mas eu sei que tem muita gente que estão importando sim, estão protegendo. Outros nem está aí, está pensando que nada vai acontecer, mas isso já faz tempo. Então os que são de Deus escolhidos ainda neste período, já pode se manifestar, como ontem nós tivemos testemunho de uma, e ela quer se batizar ainda esse ano. Entendeu? Então eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu hoje de poder ministrar essa palavra. E queria dizendo para os irmãos o seguinte: estou dizendo que você fica firme, não desanima e procura mostrar, pedir a Deus para te mostrar o que você faz e que Ele não está agradando. Se você é um cristão, ainda pratica alguma coisa que Ele não fica satisfeito, Ele está te dando oportunidade agora. É época de oportunidade que nós temos para um bom conserto com Deus. Talvez tem pessoas que têm tanta preguiça de ler Bíblia, nem gosta de carregar a Bíblia. Agora tem o celular que tem a Bíblia, glória a Deus. Porque lá em casa tem dia que tem 3, 4 celulares ligados, tudo falando de Deus. Mas tem gente que não. Olha outras coisas de menos a Bíblia. Fazem coisas dizendo, não tem importância. Isso, não, vai me levar para o inferno. Vai. Se não tiver uma vida santa com Deus, está sujeito você viver e perder. O pastor, enquanto ele era vivo, o Glaica Terra Pinto, não sei se vocês lembram, conhecem, ele dizia assim, ele era durão para pregar. Por isso que talvez eu falo meio dura, meio assim, né? Mas eu aprendi com ele também. Aí ele dizia, você é crente? Mas é crente meio só? Não. Então faz o seguinte, aproveita bastante no mundo, para que naquele dia que Jesus vier, você aproveitou. Agora, se você ficar lá, um pé lá, na igreja, outro no mundo, você está perdendo seu tempo. Deus não quer meio, Ele quer todo. Por isso que diz assim, tem 2 caminhos. Um te leva para o céu, outro no inferno. Então, não tem o meio termo. Deus te quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Então hoje, reflete bem nisso, na palavra dele, e faça somente a vontade dele. Deixa o perverso o seu caminho e prossiga para o alvo que é Cristo. Porque lá em Salmo diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, porque nela você medita de dia e de noite. Eu deito e sonho, eu deito e sonho, claro, mas eu deito pedindo a Deus, Senhor, mesmo dormindo, eu quero ter sonho com a tua palavra. Mesmo dormindo, eu quero ter sonho com a tua palavra. E realmente tem sido assim. Então, queridos, eu deixo com vocês o meu abraço. E aguardando o dia que nós vamos estar tranquilo. Amém? Para dar muita glória a Deus juntos. Porque a gente está dando glória a Deus porque estamos agora em férias. Mas vamos dar glória a Deus junto. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, que você agora pode ficar feliz, já matou saudade, deve me vendo eu ministrar. Então, dá glória a Deus e vamos ter uma semana juntos de vitória.
Amém? Que o Senhor te abençoa e te guarda, e que Ele te protege e te abençoa, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos orar encerrando. Pai bendito, Pai eterno, Deus maravilhoso, Deus justo, fiel, Tu és aquele que prometeu e cumpre a Tua palavra. E o Senhor, nesta noite, abençoa o Teu povo que está espalhado na face da terra. Abençoa o Teu povo desta congregação, no qual todos os dias, toda hora que lembro, eu peço ao Senhor que abençoe esta congregação, porque eu tenho certeza que ela é Tua. Eu tenho certeza que o Senhor é quem preparou tudo, essa congregação, para que o povo aqui pudesse glorificar o Teu nome. Por isso, Deus, nesta noite, abençoa o Teu povo, abençoa cada vida, cada família dessa congregação, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a cada um, os nossos pastores, que o Senhor continue usando cada um deles, que o Senhor possa abençoar também a família. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. E agradecemos ao Senhor por eles ter assumido esta obra para dar continuidade no Evangelho do Senhor neste lugar. Por isso, Deus, nunca deixa faltar sobre a vida deles a unção do Teu Espírito, que eles cada dia mais sejam enriquecidos com a Tua graça, e que o fluir do Teu Espírito age na vida dos nossos pastores e na vida dos nossos irmãos. Pois assim eu te peço, certos da vitória, porque o Senhor está conosco, não precisamos mais ter medo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que Deus te abençoe e te guarda em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoa mais uma vez e tenha uma semana de vitória. Amém?